Eu sou o professor Matheus Camargo Pereira, sou docente do curso de Educação Física do IF Sul de Minas desde 2010. Eu cheguei, junto com outros colegas, no primeiro concurso pós a faculdade, a ESEFEM ter sido comprada e o curso de Educação Física ter passado para o Instituto Federal. Então, chegamos em junho de 2010, eu, o professor Renato, o professor Rafael, o professor Wellington e o professor Fabiano tinham chegado um pouco antes, em maio, e nos juntamos a professora Elisângela, o professor Wagner, que tinham coordenado, o processo dos concursos, já com a tarefa muito grande, que era colocar o curso novo para funcionar. Então nós chegamos em junho e durante o mês de julho nós trabalhamos nos regulamentos, nas regras que iam organizar a retomada do curso. E foi uma surpresa muito grande para a gente, os novatos, saber que nós não íamos começar somente com os primeiros períodos. No processo de compra da faculdade, num acordo que foi feito via justiça, as turmas anteriores, oriundas da ESEFEM, elas foram herdadas por nós. Então nós começamos em agosto de 2010 um curso com 2 primeiros períodos, o primeiro período diurno e noturno, 2 terceiros períodos noturnos, um 5º período e um 7º período. Imagina que loucura para aqueles professores, uma quantidade enorme de aulas, de alunos que nós não conhecíamos, e uma faculdade que naquele momento tinha muitos problemas de estrutura. Nós não tínhamos uma biblioteca funcionando, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos laboratórios. Então foi um período bastante conturbado, somado ao fato de que o curso de Educação Física, por ter recebido muitos professores que tinham vindo de grandes universidades, ou seja, que tinham uma vivência, uma experiência com atividade de pesquisa e extensão, nós chegamos numa escola que tinha uma cultura, de quase 60 anos à época, que era uma escola praticamente somente de ensino, e uma escola com uma tradição agrícola. Então imagine o que foi nós chegarmos no ambiente acadêmico universitário numa escola com uma tradição agrícola enorme. Foi um choque de culturas, Então eu me recordo que esse primeiro semestre foi um primeiro semestre muito conturbado, com muitas dificuldades estruturais, que nos levavam, a gente se reunia, o grupo de professores se reunia 2, 3 vezes por semana para resolver problemas do curso. A gente funcionava como uma espécie de bombeiro. Mas isso foi muito importante porque o grupo acabou se unindo bastante em torno das melhorias do curso e começamos a disputar os editais e começamos a pleitear uma série de melhorias, de forma que hoje, em 2019, nós temos uma estrutura bastante completa, em se tratando de curso de Educação Física no Brasil. Para agravar ainda a situação de dificuldades que nós tínhamos, a gente dividiu o espaço, o prédio, que nós denominamos de SECAIS, com uma escola básica, com uma escola de ensino fundamental e médio, que era o liceu. Então o liceu funcionava de manhã e à tarde, e nós funcionávamos tarde e noite. E foi muito complicado conciliar os espaços, porque nós estávamos dando aula e começava o recreio do Fundamental 2 à tarde no liceu. Então era aquela confusão de crianças se mexendo de um lado para o outro. E nós começamos a ganhar os editais e começamos a colocar os projetos de atendimento à comunidade, os projetos de pesquisa para funcionar, de forma que em 2012, no final de 2012, o liceu teve que sair do nosso prédio e ficar num prédio próprio. As coisas começaram a melhorar quando o MEC marcou a sua visita de reconhecimento do curso de licenciatura. Então, por lei, quando se forma a primeira turma, o MEC faz uma visita para avaliar a qualidade do curso, avaliar as condições de estrutura, dedicação docente, bibliotecas, acessibilidade. Então, eu me recordo que poucos meses antes da visita do MEC, o MEC veio, se eu não me engano, em novembro de 2012, começaram a acontecer as coisas, Foi feita as rampas na faculdade, foram trocadas as portas, colocaram portas adaptadas para alunos com necessidades especiais. A biblioteca, chegaram 4.000 livros, que nós estávamos pedindo desde 2010, chegaram os livros.
e nós tivemos alguns servidores que foram contratados, né, na portaria, na limpeza, na biblioteca, nos serviços gerais, que começaram a nos atender, né, atender especificamente as nossas demandas. Até então eram servidores que se dividiam entre o liceu e o curso de Educação Física. Então, a partir de 2013, né, já com uma estrutura mais favorável, mais adequada, nós passamos a ter uma condição de trabalho bem melhor e os resultados começaram a aparecer mais efetivamente, né? Nós passamos a compor o PIBID, que é um programa de iniciação à docência, começamos ao final de 2012, e uma série de outros projetos que nos colocaram, né, no cenário, no mapa da educação física e dos projetos de âmbito nacional. O que eu posso dizer, né, ao final desses quase 9 anos de experiência aqui no campus Muzambinho, é que o curso de Educação Física, ele assumiu, né, ele recomeçou com uma responsabilidade muito grande, que era dar continuidade a uma história de 40 anos da ESEFEM. Então isso era uma responsabilidade que nós assumimos, que nós compreendemos que não podia ser abandonada, né, aquela história, que foi uma história de muita luta e de muitas vitórias. E também de deixar ter uma participação aqui na reestruturação do próprio campus, né, que tinha uma história também muito bonita, vinculada aos cursos da área agrícola, mas que, quando se torna campus de Instituto Federal, passa por uma série de mudanças. E a Educação Física teve uma participação importante, participando das comissões, participando dos órgãos colegiados, se colocando nos debates públicos, no sentido de contribuir para que a escola deixasse de ser uma escola com um olhar para dentro, né, um olhar pequeno ou monotemática, e se tornasse uma escola mais cosmopolita, mais arejada, democrática. Então eu penso que o curso de Educação Física, os docentes, né, a equipe tiveram um papel muito importante nesse processo. Não é à toa que hoje o diretor do campus Muzambinho é um colega que começou lá conosco no curso de Educação Física. Teve uma situação inusitada quando o curso começou, né, o curso passou a se tornar um curso do Instituto Federal, que foi o seguinte: foi feito um acordo com a promotoria e que os alunos que tiveram um vínculo algum dia com a ESEFEM, eles podiam retomar a sua matrícula. Então apareceram pessoas que tinham abandonado a ESEFEM na década de 80, 90, que se rematricularam no curso de Educação Física Federal. Imagine a confusão que não foi isso, porque o currículo era outro e tinham alunos com pendências, com reprovações. E eu me lembro que tinha um aluno que morava em Monte Santo de Minas, que ele não tinha se formado e que ele tinha um problema de vista. E aí, era um aluno que nós não sabíamos quem era, não conhecíamos a história dele, e a gente tinha que ir lá em Monte Santo de Minas aplicar as provas para esse aluno, porque ele precisava se formar, porque ele ia perder o emprego que ele tinha lá, porque ele não estava formado. Olha o tamanho do pepino, a gente sair de Muzambinho para Monte Santo de Minas para atender esse aluno, que nós não tínhamos uma relação com a história dele, né? E da mesma forma como esse aluno, apareceram outros alunos que voltaram, né? Então nós não entendíamos como é que era possível, né, um aluno ter iniciado um curso numa instituição privada na década de 80, 90, e lá em 2010, 2011 ele retomar uma matrícula no curso federal, né? Então a gente não compreendia os termos desse acordo, né? Então isso foi bastante turbulento. Eu me recordo também que a sala da coordenação, à época a professora Elisângela, a coordenadora do curso, a gente brincava, né, que era a Aparecida do Norte aqui de Muzambinho, porque era um tal de aluno entrar e sair, eram filas para conversar com a Elisângela, eram pendências que tinham vindo da ESEFEM, que o EFSU de Minas tinha que dar conta, mas não tinham condições de dar conta, né? Então eu me lembro que isso era tema recorrente das nossas reuniões, né? Quando é que essa situação se normalizar? Porque era um passivo, né? Um desafio que nós não tínhamos responsabilidade sobre ele, que tinha estourado no nosso colo, né? Mas as coisas foram se ajeitando. Acho que em 2013 essa possibilidade desses alunos voltarem foi fechada, e aí o curso começou a ganhar uma normalidade, né? Com a entrada anual no começo do ano,
E aí os nossos alunos começaram a se acostumar com uma outra cultura, né? Hoje a coordenação ela tem um trabalho muito intenso, mas o atendimento a essas situações específicas se reduziu muito. Então, ao final desses 9 anos, né, de presença, eu queria agradecer a oportunidade de fazer parte dessa história, né, uma história que eu me orgulho muito de fazer, e dizer que temos mais 20, 30, 40, 50 anos de educação física para construir, com uma responsabilidade de manter esse curso em bons níveis e de avançar ainda mais no sentido de atender as demandas da sociedade, de construir alternativas para melhorar os serviços ofertados pelos profissionais de educação física que nós formamos.